Aleluias! Shalom Adonai! Amados irmãos, amadas irmãs, mais um dia sob a graça do Senhor, vivendo o seu propósito, sendo direcionado, sendo guiado por Ele. Eu, como todos que vivem sob a sua graça, em obediência com temor e tremor diante de sua presença, sempre sujeitos a Ele. É assim que vivemos. Meu amado irmão, como foi o teu dia? Foi de luta, foi de dificuldade, mas também foi de superação, né? Ah, não, você não superou. Não se preocupa, não. Para cada dia de vergonha, o Senhor prepara a dupla honra. Saiba apenas esperar. Aprenda a lidar com o processo que você vive. Não se deixe abater, não. Não deixe que nada te desanime, amado irmão, amada irmã. Tudo tem propósito, nada é por acaso. Não é fácil, nunca vai ser. Eu sempre falo isso, mas eu repito sempre. Porque, sinceramente, eu vejo algumas questões, algumas circunstâncias e principalmente algumas pessoas, vamos dizer assim, vivendo como se o Evangelho prometesse facilidade. Como se entregar a Jesus Cristo fosse uma virada. Ai, antes eu tinha tantas lutas, agora em Cristo eu não vou ter mais. Pelo contrário, amado irmão, se entregar a Jesus é assumir é um compromisso com a verdade. E temos que lidar com a mentira todos os dias. O mundo é um mundo de mentiras. Você consegue entender isso? E se o mundo é um mundo de mentiras e nós vivemos pela verdade, estamos sempre confrontando tudo ao nosso redor. Entenda, o mal não vai prosperar contra as nossas vidas. Não. Mal nenhum nos sucederá, praga alguma chegará à nossa tenda, o anjo do Senhor se acampa ao nosso redor e nos livra. Sim, Deus prometeu muitas coisas para nossa segurança e para nossa confiança. Cabe a nós confiarmos nele. Mas eu falo para você, meu amado irmão e minha amada irmã, vale a pena perseverar calado, calado, sem questionar, sem murmurar, sem ficar muitas vezes falando, meu Deus, como tá doendo. Ai, mas tá difícil. Ai, mas isso, mais aquilo. Amado irmão, eu sei que não é fácil. Eu sei que dói. Falar de dor, eu falo com autoridade. Hoje, para a honra e glória do Senhor, eu venci as dores e as dificuldades. Mesmo com dor e mesmo com dificuldade, eu fui para o culto. Não foi fácil, mas eu fui abençoado. Recebi a mensagem, fui impactado. Eu gravei a mensagem, não filmei, mas gravei em áudio. Não peguei a mensagem inteirinha, mas peguei o principal, para a honra e glória do Senhor. Porque é bom para mim lembrar, porque eu tenho dificuldade de memória, eu tenho dificuldade de lembrar das coisas. Porque, como eu já falei, problema no descanso, eu não descanso direito durante o sono. Então, a minha memória fica muito debilitada. Eu não consigo lembrar de muitas coisas. Eu não consigo me concentrar muito bem. Então, o Senhor me dá estratégias. Gravei boa parte da mensagem para a honra e glória do Senhor. Depois eu ouço novamente, ouço quantas vezes forem necessárias. Para a honra e glória do Senhor. A gente tem que aprender a lidar com as lutas, amado irmão, amada irmã. Não é fácil, não, não é. Mas cabe a nós aprendermos a lidar com as situações. Eu tenho essa dificuldade de lembrar das coisas. Fico chateado quando não lembro de coisas específicas que foram ministradas para mim e eu não lembro. Então o que eu comecei a fazer? Bom, toda vez que eu tiver a oportunidade eu gravo a ministração. Porque assim eu vou poder ouvir de novo e falar, olha, isso aqui foi específico para mim.
Isso aqui também. Aí de repente coisa que eu não percebi no culto, eu vou perceber quando eu for ouvir. Porque, como eu falei, tem vezes que de repente Deus pode falar e me impactar durante o culto. Ou na verdade uma mensagem para impactar a minha vida no culto e eu acabar não conseguindo compreender. Então eu gravo. Quando Deus permite, porque tem coisas que não tem que ser gravadas, eu entendo isso. Quando eu não consigo gravar, eu nem luto para fazer. Hoje eu consegui? Consegui. Eu já tá gravado, depois eu vou tentar ouvir. Creio que eu vou conseguir mais, seja feita a vontade do Senhor. Eu estou aqui para servi-lo e honrá-lo. E eu vivo sujeito a ele. Se deu certo, se gravou e se eu vou conseguir ouvir, glórias a ele. É ele quem prepara, é ele que me dá inteligência e capacidade para fazer as coisas. E se ele me conduziu a isso, é porque ele sabe que eu preciso e principalmente ele proporciona tudo o que eu preciso. Tudo o que você precisa ele proporciona, mas cabe a você buscar. Cabe a você exercer o teu papel de cristão. Você só pode ser chamado de cristão quando você depende de Cristo. Quando você se rende a Ele e literalmente lança nele todas as tuas ansiedades, todas as tuas dificuldades. E amado irmão, eu tenho feito isso constantemente. E tenho vivido milagres. O milagre principal da minha saúde, do meu corpo. Meu amado irmão, eu não questiono não. É processo. E eu sei que eu vou viver milagres extraordinários. Eu creio que eu vou viver algo muito além, muito acima da minha compreensão, do meu entendimento, do que eu alcanço com a minha visão, do que eu alcanço com a minha percepção. Eu creio. Sabe por quê? Porque Deus é maior. Porque o meu Deus é todo poderoso. Porque o meu Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além do que eu peço ou penso, segundo o poder que em mim opera. E eu falo para você, eu creio e eu confio. Esse texto não é só para mim, não, é para você também. Porque Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. O texto diz assim. Mas eu tomei posse para minha vida, por isso que eu disse dessa forma, da primeira maneira que eu falei. É conforme o poder que em mim opera. Então, eu vou ousar, crendo na cura, na libertação, na restauração, sim, e na capacitação do Senhor. E Ele vai dirigir meus passos, minhas escolhas, minhas decisões. E eu creio no sobrenatural. Se Deus falar, filho, hora de correr, eu falo, Senhor, eu confio. E se o Senhor falou que é hora de correr, é porque chegou a hora. E eu vou. Eu falo para você, amado irmão, eu não questiono. Por enquanto, eu não ouvi nada do Senhor dessa maneira, dessa forma. Mas eu creio e confio no Senhor e quem manda é Ele. Eu não determino o meu milagre, o tempo do meu milagre. Não. Há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. E a palavra de Deus não revela especificamente, e é Deus que determina. Não, mas nós sabemos que é Ele quem determina o tempo de tudo. Há um tempo certo para todo propósito, mas quem determina os tempos é Ele. Ele é Deus. Ele é todo poderoso, Ele tem controle sobre tudo e sobre todos. Então, meu amado irmão, confie. Creia. Ouse. Eu falo para você, as circunstâncias desafiam a nossa fé. E se nós formos tímidos, ou até mesmo covardes, perderemos as oportunidades. E não viveremos os milagres que o Senhor tem. Porque quem usa a fé, vive milagres. E eu pergunto, você tem vivido milagres? Eu falo, algumas vezes eu não enxergo algumas coisas que eu vivo, até do sobrenatural. Porque tem vezes que eu vivo coisas sobrenaturais e não percebo que é o que eu vivo.
e fico sabendo depois. Mas eu digo pra você, eu não tenho medo. Se Deus falar, filho, corre agora. Eu não vou falar nada. Eu vou apenas obedecer. Eu vou colocando essas questões que pra mim é impossível. Correr pra mim é impossível. Mas eu creio nele. E eu viverei o impossível. Não porque eu posso, mas porque ele concedeu essa graça. Eu tudo posso naquele que me fortalece sempre, mas entendo claramente que ele tem um propósito com tudo que eu vivo, com todo o processo que eu enfrento. Quando você entende isso, você vive o processo de uma maneira muito mais produtiva, muito mais agregadora para o teu entendimento, para a tua inteligência, para a tua capacidade. E aí você se desenvolve também, cresce a cada circunstância que você vence, a cada luta que você enfrenta. Amado irmão e amada irmã, aprendamos a lidar com o processo, sem deixar que nada desvie a nossa visão daquilo que ele já tem mostrado a nós, daquilo que ele tem colocado diante de nós. Porque tudo o que a Bíblia nos revela é para nos fortalecer. Nós conhecemos a história de Cristo, dos apóstolos, nós conhecemos sim, mas tem coisas que de repente vêm como mensagens para as nossas vidas, como pregações e muitas vezes ministrações, que vêm trazer algo novo na ministração. Não porque você não leu, mas muitas vezes porque foi algo que foi revelado para você naquele instante. Porque tem muita revelação na Bíblia que é específica para momentos específicos, para pessoas específicas. Muitas vezes um texto, como eu falo muito, do Senhor é meu pastor e nada me faltará. É um texto muito amplo e muito pregado, algo muito conhecido, propagado e tudo mais. Só que uma coisa, quem tem experiência com o texto, não tem a experiência que todos têm, tem experiência específica e testifica. Se torna um testemunho do texto cumprido, do cumprimento da essência do texto. E se torna um testemunho e, com certeza, o testemunho dessa pessoa, ou essa pessoa pregando esse versículo, é muito mais edificante para quem ouve. E eu creio na minha vida em textos específicos que se cumprirão e me darão muito mais autoridade para ministrar. Não somente a tua vida, como a vida de todos que se colocarem diante de mim, diante da minha história, diante do meu testemunho. Porque eu vou viver milagres extraordinários. Muitas vezes você pode até dar risada. Falar, meu, coitado, espera tanto tempo. Já tem 41 anos e está aí falando que vai ser curado, falando que vai viver o sobrenatural. Meu amado irmão, eu não digo, eu posso estar com 80, posso estar... Não, Deus ele não age na minha vida por causa da minha idade, porque eu estou ficando velho. Não, ele é Deus. E ele determinou um tempo para todo propósito dentro da minha vida e da minha história. Eu não sei com quantos anos vai acontecer o milagre. Mas eu sei que pode ser agora. Pode ser daqui a alguns minutos, segundos, não sei. E pode ser daqui a algum tempo. Mas eu dependo dele. E eu confio nele. E eu não vou me prostrar. Eu não vou ceder às tentações. Eu não vou me render às dificuldades. Porque eu falei, eu estava com muita dor hoje. Com muita dificuldade. Mas eu falei, não. Para mim é um desafio para minha fé. E hoje eu vou. Eu fui pro culto, fui impactado. Foi bênção. Eu fui, consegui vencer. Não foi fácil. Teve momentos que eu falei, meu, não tô aguentando. E o culto, assim, pra mim demorou um pouco porque eu tava com dor, tava com dificuldade. Mas eu falei, não, eu não vou sair daqui. Porque lá atrás teve momentos também de dor e dificuldade que eu tive, só que não eram iguais às que eu tenho hoje.
mas que eu saí do culto, só que eram outras dificuldades específicas que me fizeram ter que sair do culto. Só que naquela época eu saí, eu subi aqui, eu já morava aqui nessa casa, era exatamente na mesma igreja, tudo. Eu vim até aqui em cima, fiz o que eu precisava fazer, resolvi a dificuldade que eu estava tendo na hora. Falei, não, eu vou descer de novo. E graças a Deus desci, o culto já tinha começado, tudo, mas ainda assim fui abençoado. Por quê? Eu estou determinado, amado irmão. Quando eu falo, Senhor, eu vou te adorar. Independente da luta, eu vou te adorar. Aí se eu tiver dificuldade, eu vou enfrentar a dificuldade. Hoje eu enfrentei, eu não subi. Eu fiquei até o fim do culto. Até terminar tudo. Recebi a bênção, tudo certinho. Conversei, é que eu converso com o povo. Depois que acabou o culto, eu vou, dou a paz do Senhor para todos. E aí eu subi, graças a Deus. Mas, amado irmão, eu não me conformo. E nunca vou me conformar. Porque é isso que a Bíblia me ensina. Não podemos nos conformar. Mas temos que nos transformar pela renovação do nosso entendimento para viver a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. E aí sim, os milagres acontecerão. E eu creio e confio nele. Amém? Faça o mesmo. Confie. Ouse. Desafie a si próprio, como eu fiz hoje. Vença as tuas dores. Vença as tuas dificuldades. Não é fácil e nunca vai ser. Mas você tem você tem que se desafiar. Você tem que desafiar a si mesmo para vencer. Ouse mais. Creia mais. Confie mais. Amém? E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, o Senhor sobre nós. Levante o seu rosto e nos dê a paz, para que durmamos o sono do justo e tenhamos sonhos proféticos, em nome de Jesus. Amado irmão, seja sempre abençoado. Viva sobre a graça e dependa do Senhor. E esteja disponível para sempre ousar. Isso exige de você coragem, determinação. Faça isso e viva o sobrenatural. Viva o melhor de Deus. Os milagres dele vão te alcançar. Em bênçãos sem medida. Apenas creia e ouse. Em nome de Jesus. Eu amo a tua vida. Conte sempre comigo. Pode chamar se precisar. WhatsApp, Messenger, e-mail ou seja como for. Eis-me aqui. Deus te abençoe. A paz do Senhor.